mais um vídeo. Júlio Rocha, especialista em consórcio. E no último vídeo eu falei sobre lance embutido. E esse vídeo aqui é para falar sobre parsida, né? É o que? A pegadinha da parcela reduzida. O que acontece? Muitos consorciados, clientes que compram consórcio, eu recebo na minha página central do consórcio online reclamação, falando que foi enganado pela administradora, falando que foi enganado pelo vendedor de consórcio, que ele pagou um valor de uma carta de crédito, mas no final ele recebeu um valor menor e que tinha contratado, e várias situações parecidas. Tá? O que acontece? Algumas administradoras, ela vende o consórcio com parcelas reduzidas, né? O que seria essa parcela reduzida? Vamos lá. Um crédito de 40 mil, por exemplo, tá? Um crédito de 40 mil com a prestação de 500 reais. Se você, em 80 meses, se você somar 500 reais vezes 80 meses, e dá exatamente 40 mil. Isso quer dizer que a sua prestação ela está reduzida, porque aí não consta taxa administrativa, não consta fundo de reserva, não consta seguro, e são isso que compõe uma parcela de um consórcio, tá? Então, quando você, decidir contratar um consórcio, independente de qual administradora que você vai escolher para contratar, claro que eu sempre recomendo que você contrate das melhores administradoras, que você consiga tirar o seu bem o mais rápido possível, tá? E também ter um especialista de consórcio para te auxiliar. O que é você poder entender? Primeiro passo, se ele tem consórcio no nome dele, né? Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham com consórcio, mas não acreditam no produto. Então, se ela não tem um consórcio, algum problema tem aí, tá? Um dos critérios para trabalhar na minha empresa é que o vendedor ele tenha consórcio, tá? Porque não existe uma maneira melhor de você conhecer um produto do que você fazendo aquele produto, tá? Isso é um dos critérios que eu uso para minha empresa. Mas vamos voltar lá em relação à parcela reduzida. Algumas administradoras, tá? Tem parcelas reduzidas de 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, tá? O que é importante? A parcela reduzida ela é um benefício para o cliente, tá? Porque imagina, você vai estar pagando uma parcela reduzida até a contemplação. Depois que você é contemplado, que a sua prestação vai aumentar. Imagina você fazer um crédito de imóvel de 300 mil, pagar uma parcela reduzida de 30%, essa parcela ela só vai aumentar depois que você estiver no seu imóvel. Então é um benefício para você. O que você precisa saber é qual que é a porcentagem dessa prestação reduzida. Porque se a sua prestação reduzida for 30%, você está pagando um consórcio de imóvel de 300 mil. E a sua prestação reduzida é 30%, para que a sua prestação ela não sofre reajuste, é simples. É só você pagar do seu bolso o valor dos 30% que você ainda não pagou, que é o saldo devedor que você tem. E aí você consegue pegar o valor total da sua carta de crédito. Ou também, em vez de você pegar a sua carta de crédito total, você pegar parcial. Não tem problema de você fazer isso. Desde que você esteja ciente do valor da prestação que você está pagando. Para vocês poderem entender, para você que está vendo esse vídeo agora e você quer descobrir se a sua prestação é uma parcela reduzida ou é o valor total do bem que você contratou, é muito fácil, tá? No próximo vídeo eu vou gravar explicando cada passo em relação a isso, o que é composto a parcela, mas eu vou passar bem rápido para você. Uma parcela de consórcio ela é composta por 4 coisas, tá? Primeiro, fundo comum. É o valor do bem que você está contratando. Exemplo, 300 mil, então o fundo comum 300 mil. Depois vem a taxa administrativa.
cada administradora pratica uma taxa administrativa. É importante que você procure a menor taxa administrativa, mas não é só importante a menor taxa administrativa. É importante também saber qual grupo, porque imagine que você contrate a menor taxa administrativa, mas o grupo que você entrou não está liberando nenhuma carta de crédito, nem por sorteio. Então você vai ficar muito tempo pagando e não vai ser contemplado. Então você vai ter um bem com taxa administrativa baixo, mas você vai ficar só pagando e não vai ser contemplado. Então é importante você equilibrar tanto a taxa administrativa com a situação de grupos que contempla, tá? Grupos bons, tá? E quem que vai fazer esse auxílio para você? É o especialista, não tem como fugir disso, tá? Se trata do seu imóvel, se trata de um investimento, se trata do seu planejamento financeiro, você precisa ter pessoas qualificadas para te auxiliar em relação a isso. Então vamos lá. A prestação é formada por fundo comum, é formada pela taxa administrativa, tá? Essa taxa administrativa de imóvel varia em torno de 18 ou de 15 até 28, 30%, depende da empresa que você escolher. Depois da taxa administrativa, algumas administradoras praticam o fundo de reserva, tá? Esse fundo de reserva é de 1 até 6%, depende também da administradora que você procurar. E depois contém também o seguro, tá? O que é o seguro? É um seguro obrigatório dentro do consórcio, é um seguro de vida, né? E que tem vários benefícios quando você contrata com seguro, tá? Na maioria das vezes o seguro, os clientes não querem pagar o consórcio com seguro, mas na maioria das vezes o seguro ele é um benefício para o cliente, tá? Mas ele também tem a opção de não aderir ao seguro, tá? Porque não pode fazer venda casada, que isso, vender o consórcio, vender o seguro. Então você tem também por direito de não querer o seguro. Mas eu sempre recomendo com seguro, porque é o seu bem e é uma segurança a mais para você na compra do seu imóvel, tá? E a quarta coisa, não são todas as administradoras que praticam, tá? É a taxa de adesão, tá? Eu recomendo você que quando você for fechar um consórcio de imóvel, tá? Especialmente de imóvel que tem muita taxa de adesão, verificar qual que é a taxa de adesão que você está pagando. Essa taxa de adesão, ela é uma antecipação da taxa administrativa. Algumas empresas cobram 1%, outras 2%, outras 5%, até 10% eu já vi taxa de adesão. Então isso é muito importante em relação ao consórcio, tá? Então é muito importante você, quando você vai tomar a decisão de fazer um consórcio imobiliário, você ter um especialista para te dar essas dicas e procurar a melhor situação para você em relação a isso, tá? Juntando tudo isso, Júlio, você recomenda fazer um consórcio com taxa de adesão? Eu prefiro que não seja com taxa de adesão, tá? Porque se você for fazer com taxa de adesão, sai melhor você, muitas vezes, porque existem opções sem taxa de adesão, né? Então, por que você vai fazer com taxa de adesão se tem a opção sem taxa de adesão? Então, procure sem taxa de adesão. Claro que você precisa entender se o consórcio que você está fazendo sem taxa de adesão tem um grupo qualificado que contemple você, tá? Em relação às contemplação, eu vou fazer um próximo vídeo, tá? E depois você que está vendo esse vídeo vai me dando sugestões de vídeo. Mas eu vou fazer um próximo vídeo, o critério de contemplação dentro do consórcio. Mas voltando aqui, com essas 4 formas, tá? Que compõem uma parcela, tá? Você vê a porcentagem de cada uma, soma, aí você vai ter a parcela real do seu consórcio. Se a parcela real do seu consórcio, numa carta de 300 mil, sem for a parcela reduzida, tá entendendo? Você soma, né, todos esses critérios que eu passei, taxa de adesão não, taxa administrativa, fundo de reserva, seguro, soma tudo em cima do seu crédito total de 300 mil. Então vamos um pouco, se a taxa de adesão é 15%, o seguro é 0,68%, o fundo de reserva é 3%, então deu o quê? 3% mais 0,68 deu 18%.